Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal GeoReact. Eu sou o professor João. No vídeo de hoje nós vamos reagir juntos aí a uma pergunta e uma resposta polêmica aí da entrevistadora aí, tá? Sobre a questão da economia brasileira atualmente, né? Então aí o José Cobori, ele é economista, tá? E esse aí, canal aí, o Irmãos Dias Podcast, ele é bastante famoso na internet e a gente vai aí assistir o vídeo e analisar junto, beleza? Já aproveita para se inscrever no nosso canal aí e comenta o que você achou do vídeo. Do cenário com o Haddad. Tá indo bem? Qual a sua opinião sobre isso? O Haddad hoje, ele na realidade está sofrendo crítica de todos os lados, né, inclusive daqui da base de eleitores do próprio PT, né, que elegeu o presidente Lula. Porque o governo está preso numa armadilha, né, na armadilha do modelo econômico, que não mudou nada. Na realidade, nos primeiros mandatos do Lula, ele ainda tentou fazer alguma coisa, mais voltado para o social, né, para a classe trabalhadora. Teve vários programas sociais que tiveram sucesso, só que nesse terceiro mandato a gente está muito mais preso, nesse modelo, o modelo neoliberal que evoluiu, né, e a estrutura da economia está toda baseada nisso. Então, o governo está refém disso e não está conseguindo provar para o que veio, né, que é um governo de esquerda, um governo que tem uma base de eleitores muito mais da classe trabalhadora, que quer mudança. Mudança que melhore as desigualdades que tem no país, né. Da década de 80 para cá, as economias, não só no Brasil, como as principais economias capitalistas, os Estados Unidos, por exemplo, veio cada vez mais concentrando cada vez mais renda e gerando cada vez mais desigualdade, né, não só social como econômica. E porque está preso nesse modelo neoliberal. E o Brasil, a gente tem o nosso modelo, que foi, digamos assim, o tripé macroeconômico que foi criado lá no governo FHC com o Plano Real, e a economia ficou muito preso nesse ciclo. E o modelo, uma crítica que eu faço bastante, inclusive quando eu falo um pouquinho dos Estados Unidos, é que esse modelo fez com que o Brasil se desindustrializasse, assim como o próprio modelo americano, né. E quem não seguiu o famoso consenso de Washington, né, que foi lá na década de 80, são os países que hoje estão bem e cresceram. A China, por exemplo, a China e a Coreia do Sul. E o Brasil foi seguir, digamos, a cartilha, né, do consenso de Washington, e o Brasil se desindustrializou. Porque o Brasil era uma potência industrial até a década de 80, né? E de lá para cá a gente simplesmente destruiu a nossa indústria. Então isso faz com que a nossa economia não se desenvolveu e faz com que a nossa economia esteja preso, nesse trade-off, se eu fosse resumir, né, nesse trade-off que a gente chama de inflação e desemprego, né? Que é o trade-off? Você combate a inflação, quando você consegue trazer a inflação para a meta, você desaqueceu a economia, gerou muito desemprego, e agora você tem que estimular a economia para gerar emprego, e ao fazer isso você estimula também um aumento, de pressão. Essa fala interessante aí do José Cobori aí, porque é o que a gente está passando agora, né? Por exemplo, a gente começou a querer segurar a economia com o aumento da taxa de juros, aí foi para 15%. E é isso aí, ele segura a inflação, mas ele acaba gerando desemprego, porque eu estou desacelerando a economia para segurar. Então é por isso que é um trade-off, né? Como se fosse um ciclo infinito aí de tentativa de segurar a inflação e aí acaba desacelerando a economia. Ele está tentando falar isso aí. Sobre os preços. Um aumento de pressão sobre o preço generalizado gera inflação. Então a gente fica nesse ciclo que é muito volátil para a economia. Isso é muito ruim para as classes menos privilegiadas, né? Porque você acaba sempre nesses ciclos concentrando mais riqueza. Porque a política monetária de aumentar ou diminuir a taxa de juros, você está ou remunerando cada vez mais o capital, quando você quer esfriar a economia, você aumenta a taxa de juros, e aí quem se enriquece nesse cenário é quem já é detentor de capital, detentor de investimentos, né? E a classe trabalhadora, que é a grande maioria da população, né, 90% da população, até mais do que isso, né, ela acaba sendo refém desse ciclo, né. Uma hora ela está empregada, quando ela começa a melhorar a sua situação, né, a massa salarial começa, que isso é inclusive um princípio de economia, né, a massa salarial é um dos preços da economia que se analisa, que quando o desemprego está muito baixo, isso começa a ser uma pressão para que os salários melhorem, isso acaba também gerando inflação, e um dos alvos da política monetária é justamente em cima, desse preço da economia, você gera desemprego, então a classe trabalhadora está tendo isso. Quando eu começo a melhorar, vem uma pancada sob a forma de política econômica, e eu tenho que piorar um pouquinho. Tanto é que agora no Brasil a gente está com a menor taxa de desemprego dos últimos 15 anos, e aí a gente está com uma taxa de juros exorbitante aí de 15% ao ano. Exatamente isso que o Cobori está falando. Por quê? Porque é a grande maioria da população que consome que gera pressão inflacionária. Como sair desse ciclo, né? A gente deveria ser um país,
muito mais desenvolvido em termos econômicos, principalmente na parte industrial. A gente tinha que ter uma política industrial de uma estrutura econômica muito mais na fronteira tecnológica, né? Até porque a inflação nada mais é que um desequilíbrio entre oferta e demanda, Demanda. né? Então, quando a gente aumenta a demanda via consumo, que é a melhora da situação da atividade econômica, do outro lado, a gente não consegue suprir essa demanda que está sendo gerada. A nossa capacidade ociosa na economia ela rapidamente é ocupada e você não gera oferta. Então, você tem que reduzir a demanda. Quando você aumenta a taxa de juros, na realidade, você também está inibindo a produção o lado da oferta, né? O empresário fala assim, para que eu vou... Primeiro, ficou mais caro eu produzir, aumentar minha capacidade de produção, porque a taxa de juros está mais alta, o custo de capital aumentou. Segundo, né, a sinalização econômica vou diminuir a demanda. Para que eu vou produzir mais se não vai ter demanda? Então, a gente está sempre preso nesse ciclo e a economia não cresce. Então, e o governo ou muda isso aí, ou ele vai ser refém, vai ser só mais um governo que fica, né, nesse ciclo de quando eu consigo melhorar um pouquinho, eu tenho que dar um freio e a gente brinca assim que você fica na mão do sistema financeiro, você fica na mão do mercado financeiro que dita essas regras atualmente, né? Então, o governo, sob o ponto de vista da base de eleitores dele, está indo mal, porque não fez. Você é só mais um que entrou aí, falou que ia fazer, não está fazendo, para as classes realmente mais desprivilegiadas, né, que é a base de eleitores desse governo, Que tá estão sofrendo com a está inflação. sofrendo e está gerando muita insatisfação, né? A gente deposita, né, nos políticos, quando você elege, que ele tem uma série de promessas, que vai fazer mudanças, que vai melhorar a vida do brasileiro. Quando ele começa a fazer exatamente a mesma coisa que sempre foi feita, você começa a gerar uma insatisfação. Então, sobre esse ponto de vista, para os eleitores do próprio, que colocaram o Lula lá, colocaram esse governo lá, eles estão muito insatisfeitos, né? Então, do ponto de vista econômico, eu acho que o governo deveria enfrentar mais essas questões, né? Eu sempre brinco, a gente precisa ter um projeto, a gente não tem um projeto de nação, né? Nos últimos 50 anos você não vê, se a gente pensar qual foi o projeto de nação do Brasil, o último acho que foi do Juscelino, né? Que era os 50 anos em 5 tal, ele tinha um projeto. Tudo bem, trocou o pé pelas mãos, fez uma série de coisas erradas, mas ele tinha um projeto e ele executou. Existem umas críticas que, né, desde que foi lá naquela época que a gente começou a gerar pressões inflacionárias, depois veio os militares, né, com endividamento externo, também teve, mas os militares também tinham, né, assim como o Juscelino, eles prosseguiram num projeto de nação. Tanto que a gente chegou na década de 80, o Brasil era uma potência industrial. De lá... Tem uma questão aí que o Cobori está falando sobre essa questão do planejamento estatal, né? Claro que o governo precisa fazer um planejamento estatal a longo prazo. Isso tanto o governo da direita como os governos da esquerda, até do próprio Lula, tem faltado nisso, né? Essa ausência do planejamento a longo prazo, ainda mais de política pública para saúde, educação e segurança. Isso deveria ser feito como base do projeto, né? No Brasil todo, que deveria ser feito. E falta isso para o governo hoje. Por isso que a gente não consegue ver clareza nas ações de qualquer governo que entra. Eu acho que tanto da direita quanto da esquerda. Com relação aí a esse déficit da dívida pública que começou lá na década de 80, o pessoal saiu um estudo agora que em 1995 a dívida pública brasileira era de 95 bilhões de dólares. 95. Agora chegou em 2025 a 1,9 trilhão de dólares. Ou seja, a dívida pública, por mais que o Brasil faça a economia, né, o famoso superávit primário para pagar a dívida pública, ele não consegue, ela é impagável. E essa dívida simplesmente entrava o crescimento econômico brasileiro. É simples assim. Para cá, a gente, digamos, só está enxugando gelo, né? Mas você não acha que porque assim, nossa taxa de juros subiu absurdamente nesse governo agora, a gente está vendo até uma expectativa de subir mais. Você não acha que, de repente, se fosse um governo que pensasse vamos dizer assim, numa questão mais para a direita, né, mais liberal, seria uma forma que estaria melhor hoje? Porque a gente veio de um governo passado com uma taxa Selic muito menor, enfrentando, inclusive, pandemia, etc., com o Paulo Guedes. Você não acha que essa mudança, vindo Haddad, enfim, foi muito pior para a economia? Não, porque quando a gente colocar no espectro direita e esquerda, na realidade, as políticas econômicas são de direita. Não mudou nada, né? A política, inclusive a grande crítica ao governo atual, ao governo Lula e ao Haddad, é porque eles estão seguindo uma política de direita, pelo menos sob o ponto de vista econômico. Não tem nada de esquerda na política econômica do governo atual. Então, O governo está preso nisso, né, José? ele está Porque preso. a inflação não está se mostrando sob controle, ela continua aumentando.
Agora que me parece que o Boletim Focus trouxe um certo freio, porque semanas a semanas que eu venho acompanhando o Boletim Focus, que é um relatório, inclusive para quem não conhece, o Banco Central toda segunda-feira divulga o Boletim Focus com os principais indicadores, perspectivas dos economistas, né? Então você tem lá o IPCA, a Selic, o dólar e o PIB, né? E aí nessa semana que eu vi que deu uma freada, mas muitas semanas veio subindo, por isso que a Selic teve que vir subindo. E aí eu te pergunto. Mas, rapaz, o José Cobori acabou de explicar essa situação e por que que a inflação cresce. Quando tem crescimento econômico, emprego, o valor da mercadoria acaba subindo, tá? Gera essa pressão inflacionária por conta do aumento da renda média. E foi isso que ele explicou agorinha. E essa questão de deter a inflação não é isso que gera crescimento econômico. Ele acabou de explicar. A gente tem esse problema, gente, da dívida pública, que aí a gente acaba aumentando os juros da dívida para conter a inflação sem necessidade, e aí atrelado ao processo de desindustrialização brasileira. Então, esse argumento aí já foi mais do que batido, é falacioso, que a direita sempre usa. Não tá isso, José. O Lula, você não acha que ele tá contra a parede? Assim, não o Lula, mas a equipe econômica, por quê? A gente tá com uma inflação que ainda não tá sob controle, não tem como derrubar a taxa de juros nesse momento, e a gente vê que a desaprovação do Lula tá aumentando bastante, principalmente no Nordeste, onde ele tinha muitos eleitores, né? E aí, o que eu paro pra me perguntar? As eleições estão chegando, 2026. O Lula se vê numa situação do seguinte: ou eu libero grana, ou eu libero benefício pra tentar atrair um pouco mais de votos, digamos assim, mas ao mesmo tempo eu posso prejudicar a inflação. Qual seria a saída do governo atual agora para não continuar aumentando a desaprovação, né? E para o Brasil também, para a economia brasileira. Qual seria uma solução para que a gente pudesse melhorar a nossa economia? Quando a gente olha, sob o ponto de vista da macroeconomia, existe o tripé macroeconômico que você tem que seguir, que é sistema de metas de inflação, câmbio flutuante e superávit primário, né? Então, se você seguir esses 3 parâmetros e o mercado vê que você está seguindo, o mercado, digamos, fica sob controle, fica calmo, não tem nenhum movimento especulativo, não tem nenhum movimento de fuga de capitais ou de... então, o governo tem que seguir isso. Quando você olha metas de inflação, tem um problema que a gente reduziu a meta de inflação que era 4% para 3%. Era 4% com uma banda de 2, né? Então podia oscilar entre 2 e 6, e a gente simplesmente diminuiu para uma meta de 3 com a banda de 1,5. Então pode ir para 4,5 e 1,5. Esse é o grande problema, acho que foi criado na economia brasileira. Estruturalmente, a economia não mudou nada. Então por que mudou essa média de inflação? Por incrível que pareça, quando você pesquisa, não tem motivo para ter feito isso, né? O presidente do Banco Central, que foi economista-chefe do Itaú Unibanco há muito tempo, o William Goldfein, quando questionado, ele falou, não, é porque o Chile é assim. Quer dizer, não existe justificativa para a gente ter baixado a meta de inflação. E por que isso é importante? Como eu disse, a nossa economia não é dinâmica. Nós somos um país que se desindustrializou. A nossa pauta de exportações é basicamente commodities, né, de ferro, petróleo e o agro, né, soja. Então, a gente está preso em commodities que é precificado internacionalmente. Então, a gente está refém porque é cotado em dólar. Sim. Né? Inclusive, essa guerra tarifária agora, a gente está tentando ver se a gente vai se beneficiar ou se a gente vai se prejudicar. Talvez, né, uma ala acha que vai se beneficiar porque Estados Unidos e China começam a brigar, talvez abra uma oportunidade para o Brasil. Né? A China agora vai comprar mais do Brasil que dos Estados Unidos. Ou vice-versa, a mesma coisa. Né? O agronegócio americano está preocupado com isso. Sim. Vai ficar bom para os brasileiros, inclusive para vender para nós mesmos, nos Estados Unidos, né? Sim. Então, existe agora esse cenário. Mas qual que é o grande cerne disso? Nós somos reféns disso. Né? Nós somos reféns de uma pauta de exportações que é toda dolarizada. Nós não somos formadores de preço, nós somos tomadores de preço. Então, o processo da industrialização, isso é muito ligado em marketing, né? Na minha formação é marketing também, né? Na graduação eu me formei em marketing. E a gente estudava muito sobre diferenciação, né? Quando se fala commodity, diferenciação e marketing, é a sua capacidade ou não de formar preço. Então, você tem um produto diferenciado, né? Você vende um iPhone, você põe o preço que você quer. Você vende soja, você não põe o preço, você é tomador. Você vai cumprir o preço que o mercado está impondo. Então, o Brasil é tomador de preço, não é formador de preço. Então, o fato da gente se industrializar, a gente ir para a fronteira tecnológica e a gente ter uma pauta de exportações onde nós conseguimos formar preço, né? Que as grandes economias industrializadas hoje fazem isso. Então, sob o ponto de vista de marketing, por que você quer sempre um produto diferenciado? Porque você consegue praticar uma margem maior. Você tem um certo poder de formar preço e você tem uma margem maior no seu produto. Então, você tem um benefício. Quando você olha, sob o ponto de vista do país, como se fosse, né,
uma grande empresa é justamente isso. Ó, agora eu tenho produtos que eu sou formador de preço. Teoricamente, eu consigo ditar a margem que eu quero colocar isso no mercado e eu tenho uma margem de negociação muito maior, até porque eu tenho uma certa exclusividade, uma diferenciação no meu produto, né? Então, o Brasil não chegou nesse ponto, ele é tomador. Então, deu uma dor de barriga, a nossa taxa de câmbio teve algum problema, vai impactar a inflação. Por que a inflação, você falou do Boletim Focus, caiu as expectativas? Porque a taxa de câmbio está caindo. Sim. É simples, né? Quando subiu lá no final do ano passado, teve um componente especulativo muito alto, já veio aquele impacto de, ó, vai gerar uma inflação muito grande, justamente por isso. Aumentou o preço mexeu a taxa de Dólar, né? câmbio, o arroz ficou mais caro, a soja ficou mais cara. Ah, mas por quê? Foi nós que produzimos. Não, a gente exporta. Uhum. A gente é sujeito a esse preço, né? O dólar subir e descer. Então, olha como que é ruim quando você tem isso na economia, né? Quando a taxa de câmbio deprecia o real, ou seja, o nosso real depreciado, é bom para quem exporta. Porque o nosso produto fica mais barato Sim. lá fora, Claro, em dólar. Sim. Então, eu, como, sei lá, produtor de arroz, compensa eu exportar mais. claro. Quando eu começo a exportar mais, sobra menos arroz no Brasil. Sim. Sobra menos arroz no Brasil, o preço sobe. Então, a gente tem esse grande impacto da taxa de câmbio, né? Então, vamos guardar essa informação. A taxa de câmbio é um problema nosso hoje na economia, porque a gente fica refém de coisas que não estão no nosso controle, né? Esse exemplo que o Cobori deu aí, ele serve muito para explicar também o aumento do preço do café ultimamente nos últimos meses, porque a demanda ficou muito alta também, a gente teve uma depreciação do valor do real frente ao dólar, então foi muito mais negócio, né, para os agroexportadores, né, ou agroprodutores, vender café para fora do Brasil do que produzir, do que abastecer o mercado interno, e a gente está sofrendo com esse preço, justamente por conta disso, gente. Então, a economia funciona assim, ela tende para, né, o grande capital. A gente tem um processo de desindustrialização do Brasil, não se investe em ciência e tecnologia e a gente acaba pagando a conta no final de tudo isso aí. Então é preciso rever também esse processo brasileiro da economia, do desemprego, que a gente atinge principalmente o setor de bens e serviços, ou seja, né, é o setor terciário, e quem gera muito emprego é o setor industrial, né, que é o segundo setor conhecido também. Se a gente conseguir reverter esse quadro nos próximos anos de investimento, planejamento estatal dos próximos anos, a gente reverte, né? A gente vai começar a ver uma mudança no panorama econômico brasileiro, mas por enquanto vai ficar difícil. Mas eu acho que o governo está tentando fazer alguma coisa, né? Beleza? Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, comenta o que você achou desse vídeo aí, que a gente sempre vai estar trazendo novos cortes aqui reagindo, beleza? Um abraço, até a próxima.